Bem-vindo, pessoal. Vamos avançar um pouquinho mais na nossa teoria de risco e retorno. E a gente falou sobre algumas coisas em outra aula, está aí na descrição o link da aula introdutória. A gente falou, por exemplo, de risco de mercado, nós falamos de risco operacional, nós falamos de risco de crédito, nós falamos de risco de liquidez. Risco legal. São 5 maneiras da gente classificar risco. Depois, a gente disse que risco é um processo e esse processo tem que ser identificado, mensurado e controlado. Controle sempre na ótica de gestão do risco. E dissemos também que tem várias palavras que são sinônimas de risco. Oscilação, volatilidade, variabilidade, dispersão, desvio padrão, variância, e qualquer outra palavra que for correlata a essas, na prática está dizendo sobre risco. Então vamos avançar mais um pouquinho. E para a gente fazer um exercício meio lúdico, reforçando que a base de dados de risco para o início do cálculo de risco é a mesma base de dados do retorno, ou vice-versa. Então, não são coisas desassociadas, né? A fonte de dados que eu calculei o retorno vai ser a mesma fonte de dados que eu vou calcular o risco. Então, nessa brincadeira aqui lúdica do slide, temos aí a família Simpson, cada um com a sua altura. E aí, apesar que essa linha verde aqui não representa exatamente a altura de nenhuma das pessoas, mas quando eu for tirar a média de altura de cada indivíduo aqui, colocar e tirar então a média da família, a altura da família, eu encontro essa linha verde que daria 1,20 m. Bom, essa é o quê? É a média, é o valor esperado da altura. Só que tem dispersão em relação à média, né? Então a gente está brincando aqui que tem uma dispersão para cima aqui, tem uma dispersão para baixo, outra dispersão para baixo, outra dispersão para baixo, outra para cima. Então, tem variabilidade em torno dessa média de 1,2. Essa variabilidade em torno da média é o próprio risco. Então, a gente vai devagarzinho avançando até eu chegar ao ponto de a gente analisar o risco não só de um ativo, para a teoria do risco para uma carteira. E aí eu falo assim, tá bom, ninguém quer assumir risco de graça. Se ninguém quer assumir risco de graça, existe alguma coisa para se fazer para reduzir o risco? Sim, existe sim. Uma das coisas às vezes, tem uma frase antiga, né, que vem do popular, não coloque os ovos numa cesta só. Ou seja, qual é a ideia por trás dessa frase popular, essa expressão popular? É que, caso a cesta caia, a probabilidade de quebrar todos os ovos é muito grande. Então, o que você vai fazer para evitar isso? Você vai distribuir os ovos em cestas diferentes, porque a probabilidade de todas as cestas caírem ao mesmo tempo e quebrarem todos os ovos é muito menor. Então, por trás disso, a sabedoria popular já estava com uma intuição da diversificação. E esse é o primeiro quesito que nos ajuda a reduzir o risco de uma carteira. Na realidade, montar uma carteira é um conjunto de ativos, é ter mais de um ativo em carteira. Isso já propicia o início da diversificação, que o propósito é a redução do risco. Avançamos mais um pouquinho. Bom, mas tem uma parte do risco que a gente chama ela de diversificável, ou seja, eu tenho um efeito sobre ela com a diversificação. Eu monto uma carteira e só de eu montar essa carteira com um conjunto de ativos, eu propicio a diversificação. Então, a gente chama isso de risco diversificável ou sinônimo não sistemático ou não sistêmico. E o que seria esse risco? O risco inerente à atividade organizacional, né? Eu
invisto numa empresa, eu tenho o risco daquela organização. Se eu diluo isso em outras empresas ou outras atividades, eu estou diminuindo o meu risco. Mas, só de existirmos, já existe um risco intrínseco. Esse risco intrínseco é o não diversificável ou sistemático. Como que a gente está numa época de uma crise mundial que começou na saúde, né? Via Covid-19, coronavírus, mostra-se que o mundo inteiro está correlacionado e tem um risco que é inerente a todo mundo, que não tem como eu fugir dele, né? Só se a gente mudar para Marte. Mesmo assim, a gente não sairia de todo o risco, porque a gente estaria no risco da Via Láctea. Então, assim, tem uma parte do risco, que é o risco inerente a toda atividade, né? Seja em qualquer país, qualquer atividade em qualquer país. Esse risco é o chamado não diversificável ou sistemático ou sistêmico. Tá? É o risco inerente, então, à economia. Bom, mas aí você fala assim, tá bom, então significa que não existe risco zero? Existe risco zero? Não existe risco zero. Aí também está outra brincadeira, né? Ou seja, o casal tentou se precaver de uma gravidez, usou simultaneamente vários métodos e mesmo assim eles fazem um teste e de repente estão lá surpreendidos com um resultado positivo de uma gravidez. Então, isso é só uma brincadeira para dizer: risco zero não existe. Ah, mas eu consigo reduzir bastante o risco? Consegue. Até mesmo nesse exemplo aqui, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Assim, não é muito, 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 muito pequena, mas aquele 0,01 um dia pode acontecer com alguém. Tá? Essa é a ideia. Né? Não existe, então, risco zero. Eu não posso afirmar que existe um risco zero, que eu estaria mentindo. Vamos avançar. Então, assim, eu também falo aí em outra aula que o bom profissional de finanças, ele não olha retorno, ele olha risco. Então, por natureza, parece que é intrínseco à atividade financeira, ou mesmo atuando no mercado financeiro, assumir riscos, mas na realidade é ao contrário, a gente é avesso ao risco, quer fazer gerência desse risco, tá? A gente quer reduzir o risco o máximo possível. Se eu quero maior retorno, eu vou ter que tolerar mais risco, tá? Essa que é a ideia. Então, se tiver uma atividade, por natureza, ela tem mais risco em contrapartida alguma outra, essa atividade, então, ela tem que trazer mais expectativa de retorno que aquela outra. E aí, então, de maneira gráfica, a relação risco e retorno está dada, né? Quanto maior o risco, maior é a expectativa de retorno. E essa palavra é importante, expectativa, tá? Não é uma garantia de retorno, porque senão, se fosse uma garantia, não seria arriscado, né? Então, é uma expectativa do retorno. Ele pode vir ou não vir, tá? Esse é o risco da operação. Então, segue esse gráfico aí. Bom, então tinha um cara em 1952 chamado Markowitz. Ele conseguiu provar matematicamente, estatisticamente, algumas coisas, né? Vou dar só uma lida aqui com vocês, né? Então, essa teoria que esse cara provou lá em 1952, que fez todo um divisor de águas em finanças, ele basicamente o resumo da teoria dele está nesse slide, né? O desígnio essencial da teoria de Markowitz é encontrar aquelas combinações de ativos existentes no mercado, de modo que seja formada carteiras de investimentos que ofereçam o maior retorno possível para um dado nível de risco e que seja impraticável obter-se o menor risco sem renunciar a uma parcela de retorno. Ou seja, com a diversificação que ele conseguiu provar estatisticamente, o efeito dela, ele consegue
provar, por consequência, que eu posso pegar uma combinação de ativos relativamente arriscados, potencializar o retorno disso e minimizar esse risco dessa combinação, trazendo então um resultado muito satisfatório. Lembre-se que o foco é sempre mais no risco do que no retorno. E aí, então, vamos começar a falar como que é essa diversificação e eu vou apresentar a ideia gráfica, visual dessa diversificação. Qual que é a conclusão que se chega? E aí, primeiro um quadro, até a gente chegar no gráfico, se eu tenho aqui na minha tela 3 ativos, A, B e C, e aí já foi feito o cálculo do retorno esperado do ativo A, retorno esperado de B e de C, 10, 15 e 20% nessa ordem, e também foi calculado o risco desses mesmos ativos isoladamente. Então, isoladamente, o risco de A é 3, o risco de B é 10% e C 20%. Tá bom. E agora, se eu combino de colocar todos, eu não vou selecionar um e abandonar os outros, eu quero combinar os 3 ativos. Se eu combino os 3 ativos, vira uma carteira. Então, só para a gente facilitar esse primeiro exemplo, suponhamos que a gente está colocando a mesma quantidade de dinheiro em cada um deles. Né? Daria 33,33% e um deles lá 33,34% para fechar os 100%. Então, supondo que, vamos supor, tenho lá 10 mil, coloquei 3.333,33 em um, no outro, e o outro 3.333,34 no terceiro. Tá bom? Vamos fazer alguns cálculos e ver o que acontece. Então, olha só. O retorno dessa combinação, colocando a mesma quantidade de dinheiro em cada um deles, coincide que o jeito de calcular, nesse meu exemplo, de mesmo valor em cada um, vai coincidir de uma média do retorno. Tá? É uma coincidência, porque se eu mudar um pouquinho a quantidade de dinheiro que eu pus em cada um, já não é assim que faz a conta. Mas como que é um exemplo inicial, então vamos lá. Então, se A tem um retorno de 10, o B 15 e o C 20, o retorno da carteira, considerando que eu pus o mesmo tanto de dinheiro, na realidade coincide então com a média simples, né? A média aritmética, que a conta da média simples aritmética está dada 10 mais 15 mais 20 dividido por 3, que são o número de ativos dentro da carteira. Isso dá uma resposta de 15%. Aí é levado a intuir que se o risco deu 15%, o retorno deu 15%, o risco será que é o mesmo jeito de calcular o retorno? Bom, vamos lá. Então, seria 3 mais 10 mais 20 dividido por 3. Então, daria 33 dividido por 3, 11. Então, 15 do retorno, que foi ali para cima. Agora, 11. Só que não. Só que não. Não é assim que faz a conta. Se eu não soubesse finanças, se alguém não tivesse me ensinado, se eu não tivesse estudado, também eu acharia que o risco dessa carteira, o resultado seria 11%. Então, chegamos num dilema. Se não é 11%, então, automaticamente, é um número diferente de 11%. Maior do que 11% ou menor que 11%? Bom, se a ideia da diversificação é para reduzir o risco, não faz sentido que, por mais que ainda não, porventura, saibamos fazer o cálculo do risco para uma carteira, que o número de resposta, para fazer sentido, valer a pena, tem que ser um risco menor do que 11. Porque senão eu prefiro, talvez, investir isoladamente em um dos ativos. E aí, eu não vou ensinar a calcular nesse exato momento, mas só para um vislumbre aí, um spoiler,
a resposta desse probleminha aí, considerando algumas informações que ainda a gente vai avançar em alguma outra aula, o que faz reduzir o risco é uma palavrinha chamada correlação e covariância. Por existir correlação e covariância, e a gente vai falar de uma aula só sobre isso, faz com que a resposta do risco não seja 11%. Então, embutido aqui no meu cálculo, que eu vou apresentar só a resposta, eu tinha a informação da covariância. E aí, o resultado para esse probleminha aqui é um resultado de 7,5%. Olha que legal. E aí que está a dádiva, a surpresa da diversificação. Tudo indica intuitivamente que a resposta do risco para a carteira A, B e C era para ser 11%. E aí esse cara chamado Markowitz descobriu, provou e disse, olha, o resultado encontrado é uma coisa melhor do que isso. Esse melhor, nesse meu exemplo, é um resultado de 7,5%. E aí, esse é o grande tchan da diversificação. Então, por natureza, só o intuito de diversificar, por mais que você às vezes não sabe fazer as contas ainda, etc., só de você começar a diversificar, mesmo errando um pouco, você já está fazendo com que o risco da sua carteira diminua, tá? Mesmo sem você saber o que objetivamente eu tenho que olhar, ficar preocupado para ganhar o grande benefício de redução de risco, mesmo sem saber isso, só de você ter mais de um ativo em sua carteira, você já está fazendo uma grande vantagem, tá bom? Então vamos lá, só mais para a gente terminar esse pedacinho, visualmente, o que é aquele slide anterior? Aquele slide anterior, extrapolando para uma ideia de mais ativos, como se cada ponto azul fosse um ativo diferente, fosse A, B, C, D, E, F, G, e aí por aí vai, tá? Os pontos em azul. E os pontos em vermelho são combinações de A, B, C, D, E, F e assim sucessivamente. Quando eu combino, então, eu consigo dois efeitos, né? Dois efeitos. Maximizar o retorno. Vejam que não tem nenhum ponto acima dos vermelhos aqui, né? A partir desse ponto G aqui, não tem nenhum acima do vermelho. Então, eu maximizo o retorno. E minimizo o risco, porque se o vermelho, cada ponto vermelho aqui, são combinações possíveis dos azuis, então significa dizer que eu combinando esses azuis, eu tenho um risco menor do que investir em qualquer um isoladamente, tá? Então a gente pode pegar qualquer ponto aqui, vamos supor que este vermelhinho que eu estou apontando com o meu mouse está no mesmo patamar de risco desse ponto azul aqui. Então, olha só, eles estão mais ou menos aqui nesse ponto do risco. Só que o ponto de retorno, o vermelho está acima desse 1,15 aqui. Então, vale a pena muito mais o vermelho. E assim a gente poderia fazer com qualquer outro ponto, né? Então, vou colocar aqui a partir do ponto G. Ponto G aqui, vamos supor que está na mesma altura desse ponto aqui, W. E aí, eles estão, então, nesse nível de altura, só que com patamares de risco diferentes. Entre este vermelho G e este azul W, o G, lembrando que é o conjunto dos azuis numa determinada combinação, eu prefiro muito mais o G porque ele tem um menor risco com o mesmo
retorno do que W, né? Então eu prefiro ele ser menos arriscado e ele está com o retorno igual ao do W. Então eu vou preferir o menos arriscado, obviamente. Esses são dados hipotéticos nesse gráfico. E o próximo slide são dados reais. Tá? Isso aqui foi, por exemplo, minha dissertação de mestrado. Eu tive que fazer uma análise, e dentro da minha análise, com dados reais, eu achei essa curva aí. Né? Eu combinando vários ativos, 13 ativos, quando eu combino ele e faço a conta correta e ploto isso no gráfico, dá essa curva vermelha, que a partir mais ou menos daqui onde eu estou indicando com o mouse, são pontos eficientes, por isso que chama fronteira eficiente. São melhores combinações onde eu consigo otimizar o retorno e minimizar o risco. Essa é o início da teoria da diversificação. Vamos encerrar por aqui e depois a gente avança em outra aula falando da tal covariância e a tal correlação. Muito obrigado.